Muito bem, Sr. Presidente. Então, o Sr. Presidente já não terá oportunidade, ainda antes do intervalo, de intitular a minha intervenção atual com truques, habilidades, absurda. Estou a ficar aborrecida consigo. Sr. Presidente, hoje, absurda, truques, ando aqui a ficar eu com uns adjetivos curiosos. Ó, Sr. Presidente, não fique molestado. O senhor disse que eu fiquei amofinada. Eu digo, Sr. Presidente, não fique molestado. Quando eu falo da questão das mobilidades intercarreiras, parece que essa questão fica tão nervoso com essa situação. O Sr. Presidente sabe perfeitamente que a estabilidade profissional dos nossos trabalhadores é uma defesa desta bancada, é uma defesa do Partido Socialista, que muito nos honra. O Sr. Presidente fez... Sim, senhora, tomou esta medida para os SMAs em primeiro lugar e depois estava a equacionar a possibilidade de aplicar à Câmara, o que é certo e reflete no que está exposto nessa ata da reunião, à qual eu já fiz referência, que o Sr. Presidente, depois deste alerta, e alguns dados já estavam no Departamento de Recursos Humanos, porque há situações de conclusão de licenciaturas nos últimos anos do mandato de licenciaturas e de novas habilitações académicas, fruto também de uma medida de política da gestão do Partido Socialista aí no Governo, das novas oportunidades e do facto de nós termos claramente incentivado a que os trabalhadores da Câmara participassem no programa Novas Oportunidades em horário laboral, como muitos dos que aqui estão sabem que estou a dizer uma coisa verdade e que, portanto, estavam em condições de lançar mão do processo da mobilidade intercarreiras. Não fosse o facto... Presidente, posso só pedir aqui um bocado de silêncio aqui atrás, é que eu não estou a conseguir ouvir nada, se me permite. Não fosse o facto de, na gestão socialista, estar bloqueada pelo Orçamento Geral de Estado nos últimos anos, que estava no Governo, o PSD, e cancelou esta possibilidade. Relativamente à comunicação, Sr. Presidente, são opções. São opções. Eu não vou dizer se o Sr. Presidente comunica bem ou mal, cada um terá as suas ilações. Agora, a verba que o Sr. Presidente e o atual Executivo aloca à comunicação, aí é que eu posso considerar se seria ou não uma prioridade da gestão do Partido Socialista dentro daquilo que é o quadro das opções estratégicas que tínhamos no momento. O Sr. Presidente também não esteja a comparar realidades que não são comparáveis. O orçamento que temos hoje em vigor, do ponto de vista das receitas que o município hoje tem, nada tem a ver com o que era nos últimos anos da gestão do Partido Socialista. Portanto, não compararemos realidades que não são também comparáveis. Depois, Sr. Presidente, em relação aos 43 milhões e à leitura matemática que fez da intervenção do meu colega vereador Ricardo Lima. Sr. Presidente, não nos esqueçamos que o Partido Socialista não quis penhorar o futuro e, portanto, não lançou mão do empréstimo bancário no nosso último mandato, porque, como sabemos, as taxas de juros estavam como estavam à época e, portanto, o Sr. Presidente faça a conta da divisão dos 43 milhões de euros aos 2 mandatos. Não faça aos 12 anos, faça essencialmente a 8 anos. É verdade, ó Sr. Presidente, é verdade, é verdade. Portanto, convém também deixar aqui esta tónica. Quando o Sr. Presidente fala na questão dos parques infantis e no trabalho exaustivo com as juntas de freguesia, no levantamento de algumas necessidades, ainda bem que o estão a fazer. Pena é que esse grande trabalho exaustivo com as juntas de freguesia e essa uniformização de procedimentos ainda não tenha vindo espelhada no último relatório que tiveram a oportunidade de partilhar relativamente aos contratos de execução com as juntas de freguesia. Nós ainda não tivemos a oportunidade de trazer aqui esse assunto. Traremos certamente numa nova oportunidade. Mas, Sr. Presidente, não registre com isso que nós entendamos que, de facto, esse trabalho está a produzir os melhores dos resultados. Senhor Vice-Presidente, quando o Senhor Vice-Presidente faz uma comparação na quebra que a gestão do Partido Socialista introduziu de 2001 a 2013 ao nível do movimento associativo, certamente o Senhor Vice-Presidente também não gosta e até de história, não percebo. Pronto, então gostamos todos de fazer história. E a mesma argumentação que eu há pouco introduzi
a mesma argumentação que eu há pouco aduzi relativamente à educação e relativamente à intervenção social, também faz história relativamente aos equipamentos desportivos e culturais. Muito nos honra o investimento que o município fez em matéria de desenvolvimento desportivo. Sim, os sintéticos que a gestão do Partido Socialista fez, a questão, as opções que nós tomámos, por exemplo, com as piscinas. Nós tínhamos um balão em Loures e deixámos 4 piscinas municipais. Também houve aqui claramente um investimento. Também muito nos honra ter deixado o Museu da Vinha e do Vinho em Bucelas. Também muito nos honra de ter deixado o Pavilhão de Macau, a Galeria Vieira da Silva, pavilhões, e lá está. E fazíamos o intervalo à 13h e não é certamente isso que queríamos. Portanto, Sr. Vice-Presidente, faremos então a história que tanto gosta e não nos esqueçamos também desta necessidade que há de trazer aqui à colação este caminho que o Partido Socialista fez de infraestruturas básicas e bem necessárias para o nosso concelho e que hoje certamente culminam com algumas lacunas que ainda estavam, mas eu digo e repito algo que também já disse para aí umas 4 vezes. Nós não nos íamos embora, nós apresentámos um programa eleitoral, nós ainda tínhamos obras para fazer, nós temos a consciência que muito fizemos, muito tínhamos ainda para fazer e, portanto, ainda tínhamos outras opções certamente para tomar. Mas quando o Sr. Presidente, o Vice-Presidente fala em matéria de administração direta, Sr. Vice-Presidente, tem razão. Tem razão. De facto, as condições que o Partido Socialista deixou, nomeadamente em termos de recursos humanos, não fruto de opções nossas, mas fruto de opções impostas na altura pela Administração Central, não nos permitiram, nomeadamente nas contratações, como o Sr. Oh, Sr. Vice-Presidente, as botas, olha, mas sabe de uma coisa, a sinistralidade, nós não atribuímos as botas, se calhar tantas botas quanto os senhores deram, nem tanto fardamento como os senhores deram, mas a sinistralidade e a gravidade dessa mesma sinistralidade é agora muito mais gritante, muito mais grave a sinistralidade que temos agora. O número de acidentes de trabalho com causas mortais e com ausências prolongadas ao trabalho. Portanto, fomos tão maus, mas essa situação estava minimamente acautelada. Posso dizer, e tinha responsabilidades nessa matéria, como o Sr. Vice-Presidente bem sabe, porque tinha a gestão do Departamento de Recursos Humanos. Com muita honra. Os mínimos estavam garantidos, Sr. Vice-Presidente. Podíamos não ter, eventualmente, nas melhores condições, algum do fardamento, mas existia e fomos substituindo sempre aquele que punha em causa as condições de segurança dos trabalhadores. E um dos exemplos que o senhor está a dar é precisamente a questão das botas. Ainda neste domínio da administração direta, fico satisfeita que 10 arruamentos sejam feitos por administração direta. 10 arruamentos deve dar uma média de 1 por cada freguesia. Esperemos que, num futuro que não seja muito longínquo, possamos colocar 0 neste número de arruamentos por ser feito por administração direta. É esse o nosso desejo e é por isso que a bancada do Partido Socialista, naquilo que diz respeito à contratação de pessoal, tem sempre votado a favor e feito com que essas aprovações tenham sido por unanimidade. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, senhores vereadores que tiveram a oportunidade de me responder a este meu primeiro leque de questões que coloquei em matéria do orçamento municipal que nos é apresentado. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista das opções políticas, elas estão claramente aqui vincadas. Muitas delas seriam certamente também as opções políticas do Partido Socialista e, por isso, vamos adiante o nosso sentido de voto, mas dizer que há outras que claramente não são as opções políticas que nós defendemos e que gostaríamos de ver maior vincadas no atual orçamento. Espero, após o intervalo, ter ainda resposta a outras questões que ainda deixei em aberto, nomeadamente ausências de afincadas políticas em domínios que também consideramos importantes. Senhora Vereadora, vamos já para intervalo, mas eu queria só fazer 2 referências, não querendo responder a todas as questões que colocou, que certamente continuaremos o debate. A primeira é que a senhora Vereadora fez uma referência ao valor do orçamento, dizendo que, enfim, era muito mais receita do que o Partido Socialista tinha tido, e eu posso dizer-lhe que o nosso orçamento este ano é de cerca de 120 milhões,
E em 2011 o orçamento do do Executivo Municipal do Partido Socialista foi 147 milhões. Em 2012, 124 milhões. Em 2013, 123 milhões. E a seguir baixou. Portanto, não há nenhum aumento de receita do orçamento em relação ao tempo do Partido Socialista. Quando houver, é um orçamento similar, vamos dizer assim, ao que existiu em 2012 e 2013 e bastante inferior àquilo que existiu em 2011. Segunda nota, Sra. Vereadora. A Sra. Vereadora pode dizer o que quiser, mas foi este Executivo que aprovou as mobilidades intercarreiras e agora as vai consolidar. Pode dizer o que quiser, não conseguirá alterar esta realidade. Mas eu, para não ir com um gosto amargo para o intervalo, que não é bom, eu vou-lhe dizer que há uma decisão sua, enquanto vereadora dos recursos humanos, que eu acho que foi particularmente importante. Uma que foi particular. Foi quando a senhora vereadora decidiu recuar na aplicação das 40 horas aos trabalhadores do município, que tinha decidido e, em boa hora, com a pressão dos trabalhadores, resolveu voltar atrás e manter as 35 horas. Penso que foi uma boa decisão. Vamos então para o intervalo.